termo legal de falência. O termo legal de falência é o seguinte: primeira condição, saber por meio do administrador judicial qual foi o primeiro protesto que este determinado empresário, Eireli ou sociedade empresária, teve contra si. E por que isso? Porque quando o sujeito é protestado, ele é comunicado formalmente da existência de uma obrigação descumprida. Então, entendeu o legislador que esse é um momento em que, eventualmente, pode aí o empresário que busca fraudar tomar esses determinados atos. Então, olha quanto tempo antes da sentença de quebra a gente retorna. Retorna a sentença de quebra até o primeiro protesto e daí o juiz conta ainda até 90 dias. Então, o que é o termo legal de falência? Posso imaginar o seguinte aí para vocês. Uma determinada sentença que foi aí decretada no dia 24 de maio de 2014. Então, 24 de maio de 2014 foi decretada a quebra. O juiz estabelece dia 1º de março de 2012 como o dia do termo legal de falência. O que significa? Que o juiz retornou até o primeiro protesto sofrido e ainda retornou por mais 90 dias. Pronto, ele estabeleceu o termo legal de falência. Nesse momento, existem atos considerados suspeitos. Portanto, durante todo esse período, chamado de período suspeito ou termo legal, todos os atos que são elencados pelo legislador serão considerados suspeitos e até também considerados ineficazes. Eles não serão nulos, porque os atos nulos não vinculam aqueles que eventualmente dele fizeram parte. Não, os atos vinculam as pessoas sim, eles só não serão ineficazes. E eu vou conseguir explicar isso para vocês. Quais são esses atos? Quais são esses atos? Eu vou colocar um deles. Um deles é bem interessante. É o pagamento de uma dívida que nem sequer venceu. Pagamento de uma dívida não vencida. Imagine que o sujeito está em crise. Ele vai pagar uma dívida que nem sequer venceu? Ou então, o pagamento de uma dívida por um modo diferente daquele estabelecido no contrato. O sujeito está em crise. Então, ele sofreu o primeiro protesto há muito tempo, e aí vamos imaginar que o juiz estabeleceu 2 anos de período suspeito, de termo legal. Então, 2 anos antes da sentença de quebra, né, depois de fazer aquela regra que eu expliquei aqui para vocês. Aí, no meio desse caminho, o juiz percebe que o sujeito pagou uma dívida não vencida ou pagou de outro modo não previsto no contrato. Era para pagar em dinheiro, ele doou um veículo, então uma dação em pagamento. Isso tudo é chamado de ato suspeito. Um ato suspeito dentro do período suspeito. Os atos suspeitos estão no artigo 129 da Lei 11.101. E eu exemplifiquei aqui 2 deles entre os 7 dispositivos existentes na Lei 11.101 de 2005 que mostram atos suspeitos, no artigo 129. Esses atos são objetivamente ali posicionados. Isso significa que, independentemente de prova da fraude ou da intenção de prejudicar credores, ou ainda, diria, independente de conhecer o estado de crise econômico-financeira desse empresário, não importa, aquele que contratou com o empresário acaba se prejudicando. Por quê? Porque aquele ato foi considerado ineficaz. Vamos imaginar uma doação de um determinado bem, um veículo. Então, o empresário sócio doa um veículo para sua irmã. Sua irmã está lá, tranquila, andando e dirigindo e utilizando seu veículo, quando vem a sentença que decreta a quebra, considera os 2 anos anteriores, ou 3, sabe-se lá, tem que fazer aquela conta, aquele cálculo que eu expliquei, considera todo esse período suspeito, aquele ato de doação também é um ato suspeito, e aí, ponto final, o bem será retomado. Retomado, sim, porque houve uma declaração de ineficácia. Naquele momento, a doação produziu efeitos entre as partes, portanto, não é uma revogação. Ele só é um ato considerado ineficaz. Ineficaz. Produziu efeitos naquele momento, mas teve a sua ineficácia declarada pela decisão de um determinado magistrado. Agora, o magistrado, ele decide isso em que hipótese, em que situação? Em diversas. Mas agora nós vamos tratar a ação revocatória e vocês vão perceber o quanto
fica fácil esclarecer como funciona essa ação revocatória e os atos de ineficácia. Tudo bem? Tudo bem. Mas lembrem-se, o artigo 129 mostra atos suspeitos e o artigo 130 complementa. Não importa que atos sejam, se eles vieram para prejudicar credores, se eles vieram com a intenção de prejudicar credores por intermédio de fraude, eles serão, portanto, considerados ineficazes, mesmo que não estejam na lista do 129. A ação revocatória, portanto, é uma ação em que a massa falida do empresário, sociedade empresária que teve a sua quebra decretada, ajuiza para retomar aqueles bens. A própria massa falida? Sim. Por quê? Após a decretação da falência, a sociedade empresária, se for esse o exemplo, já era. Está extinta, despersonalizada, dissolvida, não nessa ordem, mas de fato o que se tem agora é pura e meramente um ente despersonalizado. A massa falida. E quem administra a massa falida é o administrador judicial da confiança do juiz. E aí ele percebe que há 1 ano atrás houve uma doação. E aquela doação, portanto, prejudica sim os credores. Por quê? Com aquele bem será muito mais tranquilo efetuar o pagamento de todos os credores. Temos uma possibilidade maior de conseguir pagar um maior número de credores na falência. E do modo justo, não apenas os mais espertos, aqueles que perceberam que já existia uma hipótese de quebra e então fizeram o tal do conluio, o conluio fraudulento. Então, conversaram lá os terceiros interessados e espertos com, na época, lá o empresário, sócio, controlador, administrador e tomaram um ato que claramente apenas beneficiava aqueles sujeitos, como disse e repito, mais espertos. Então, vem a massa falida agora, no polo ativo de uma ação. Ente despersonalizado não é pessoa, mas é sujeito e pode fazer parte do polo ativo de uma ação. Então vem lá a massa falida e ajuiza uma ação, representada pelo administrador judicial, contra todos que se beneficiaram daquele determinado ato. Essa ação é chamada ação revocatória, se fundamenta no artigo 130 da Lei 11.101 de 2005, para as hipóteses fraudulentas, artigo 129 da Lei 11.101, para determinados atos ali considerados objetivos. Então, o artigo 129 mostra causas objetivas para considerar a ineficácia de um ato. E o artigo 130 vai dizer que qualquer ato fraudulento pode sim ser objeto de discussão numa ação revocatória. No polo passivo, todos que se beneficiaram daquele determinado ato. Então, o juiz oferece a sua decisão e na sua decisão, é claro que a procedência declara aquele ato ineficaz e, portanto, faz com que aquele determinado bem, eventualmente objeto de um ato suspeito, seja retomado, colocado à disposição da massa falida para fazer parte daquela tabela classificatória de credores, em que o trabalhador recebe primeiro, depois o garantia real, depois recebe lá o fisco, os privilegiados, até chegar no quirografário, subquirografário e credor subordinado. Muito bem, no tema do dia, desenvolvemos a ação revocatória para, portanto, dizer sobre a ineficácia de um determinado ato. Até o nome ação revocatória leva para revogação, mas são coisas distintas e nós aqui já conversamos. O que se tem é a declaração de ineficácia.